Olá, eu sou José Pereira. Neste vídeo vou falar sobre a relevância do conglomerado no processo de decisão de crédito. Vamos então para as minhas anotações, para os slides, para facilitar a nossa conversa ao longo do vídeo. Esse é o vídeo número 6 da série Crédito, Risco e Modelagem. A série é composta de 8 vídeos e o conglomerado ele é parte integrante do CES do crédito. Em vídeos anteriores já apresentamos o caráter, a capacidade, as condições e o capital. Neste vídeo estaremos falando, portanto, do conglomerado. No próximo vídeo falaremos do colateral e depois teremos o vídeo final que fala da parte de modelagem. O conglomerado se trata, portanto, de um grupo de empresas, de um grupo econômico. O conglomerado ele foi adicionado por Pereira, por mim, nos anos de 1980. Esta inclusão foi fruto de pesquisa acadêmica e de observação minha durante decisões de comitê de crédito. Para grandes negócios, o conglomerado, isoladamente, ele pode ser decisivo. É possível que uma instituição que esteja concedendo crédito possa negar uma operação apenas pelo fato de que o conglomerado, o grupo como um todo, esteja passando por um processo de deterioração, ainda que a empresa solicitante de crédito não esteja numa situação tão crítica quanto o próprio grupo. Então, é importante se destacar que cada empresa tem sua personalidade jurídica, tem seu CNPJ e cada empresa assina seu próprio contrato de empréstimo ou de financiamento numa instituição financeira, por exemplo. O que nós buscamos quando discutimos o conglomerado, o grupo econômico, é avaliar o impacto da entidade econômica sobre a entidade jurídica. A entidade econômica é o grupo, a entidade jurídica é a empresa. Uma pergunta de imediato nos vem: existe empresa boa dentro de grupo ruim? Ou seja, empresa boa versus grupo ruim é o contexto? A definição de bom e ruim ela é meio complicada, né? É meio complexo. Agora, vamos exemplificar isso numa situação hipotética em que tenhamos um grupo de empresas em que as principais empresas estejam passando por um processo de deterioração financeira e que uma ou duas empresas do grupo de menor peso estejam ainda apresentando uma boa qualidade de crédito para que elas possam tomar crédito no mercado, né? Evidentemente que essa situação faria com que a não observância do grupo como um todo pudesse levar a uma inadequada avaliação do risco. Pode ser ainda a situação inversa. Uma determinada empresa, ela não está tão bem, mas ela é parte de um grupo muito forte, né? E uma análise cuidadosa pode levar a considerar esses fatores positivos e aí a operação ser realizada. Então, a compreensão do papel do grupo dentro do contexto das relações de negócio é importante, tanto para a avaliação de risco quanto para a avaliação de oportunidades de negócios. Vamos conversar um pouquinho sobre as situações de controle de coligações, por exemplo. Então, o que é o controle? Quando que alguém controla uma empresa? Quando esse alguém tem 50% mais uma ação do capital votante. Então, uma empresa pode ser controlada por outras empresas ou por outras pessoas que detêm os 50% das ações ordinárias do capital votante, mais uma ação. Existe ainda a situação de coligações. A coligação ocorre quando uma empresa participa na outra, porém não chega a controlá-la, mas ela, nessa relação, ela pode estar indicando diretores, ela pode participar do conselho de administração, coisa desse tipo. Existe outra situação e chamando de outras participações, em que a empresa participa, ela detém uma empresa, mas não chega a ser
uma participação relevante, é um investimento que não assume a característica nem de coligação e nem de controle. Existe ainda uma quarta situação que não existe qualquer ligação formal entre essas empresas do grupo. A empresa é de propriedade de um diretor de outras empresas do grupo. É importante que todas essas condições estejam num painel para que o analista, o gestor, o avaliador de risco, ele tenha a visão de uma forma integrada e possa orientar o seu processo de recomendação do tipo de negócio a ser feito, do tipo de garantia que possa ser exigido ou que não precise ser exigido, por exemplo. Então, em termos de cuidado, de justificativa para análise do conglomerado, podemos ainda acrescentar os casos de centralização financeira em que o grupo tem uma única tesouraria. Então, mesmo uma empresa podendo captar dinheiro isoladamente, então a centralização financeira faz com que o credor, o analista, ele fique mais atento para que ele possa compreender de forma segura, de forma adequada, essas transações. Na centralização financeira, por exemplo, uma empresa que tenha sobra de recursos, ao invés de ela aplicar essa sobra em uma instituição financeira e outra empresa que precisa de dinheiro ir a outra instituição financeira ou aquela mesma buscar empréstimo, então uma faz o contrato de mútuo com a outra. Nisso ela ganharia pelo menos o spread do banco aí no meio. Então, essa é uma situação que justifica a centralização financeira. Existe ainda as transações operacionais entre empresas de um mesmo conglomerado. Então, uma empresa vende para outra e a outra pode vender para outra antes da mercadoria, do produto chegar ao mercado. Essas operações entre empresas, elas envolvem o conceito de preço de transferência. Preço de transferência é um processo que é estudado em controladoria que visa determinar, orientar várias decisões, inclusive se é melhor você comprar um produto no mercado ou utilizar esse produto, ou você produzir esse produto dentro da sua empresa. Isso é um dos benefícios. Ao mesmo tempo, essas operações entre empresa, o preço de transferência, ele pode interferir no resultado de uma empresa, em benefício dessa empresa ou em detrimento dessa mesma empresa, em benefício de outra do grupo, por exemplo, né? Então, são situações a serem consideradas. Um outro dado relevante é como identificar e como representar essas relações. É importante que se monte diagramas, faça diagramação das participações acionárias, mostrando a participação de uma empresa no outro, mostrando até empresas que não sejam parte do grupo formalmente, mas que sejam parte de propriedade, de diretores que mantenham algum tipo de relação, algum tipo de funcionalidade. Esse painel ele facilita a visualização do analista e facilita também o processo de tomada de decisão. É importante deixar claro que esse processo todo não visa atrapalhar a vida do cliente, do tomador de crédito. Quanto mais claro esteja o processo, operações, a gestão financeira, maior rapidez será possível para o concessor de crédito se posicionar quando diante de operações para o grupo, né? Então, identificação dos reais detentores do poder no conglomerado. Isso é um dado importante, tanto para fins de relacionamento da instituição que concede crédito com o grupo como um todo, né, quanto para, quando for o caso, solicitação e identificação do melhor garantidor. Uma outra situação é relativa à consolidação de demonstrações financeiras. Você consolida as informações financeiras de mais de uma empresa, como se aquela entidade
econômica fosse uma única entidade. São várias empresas, né, que estão sendo consolidadas. Quando as regras contábeis e as condições da empresa elas não obrigarem a consolidação, mas tiver empresas relevantes que não sejam consolidadas, a própria instituição financeira que concede crédito poderá ou deverá estar fazendo essa consolidação para que possa enxergar a situação financeira de uma forma mais integrada, de uma forma mais amigável, vamos dizer assim. Então, esses são pontos relevantes, reafirmo que justifica a análise do conglomerado. Tudo se resume, portanto, a buscar identificar a graduação do impacto do grupo na vida da empresa. Então, é importante que tenhamos consciência de que essa análise, ou uma análise com essa profundidade, é uma análise que tem custo, que envolve toda uma estrutura, analistas capacitados, e, portanto, precisa ser identificado, definido, né, a conveniência, a relação custo-benefício. Não é qualquer operaçãozinha que você vai alocar toda essa competência, todo esse conhecimento apenas para se ter a análise bem feita. É preciso que haja uma razão e que haja volumes de negócios que justifique esse tipo de abordagem, de aprofundamento na análise. Este vídeo, portanto, apresentou a relevância do grupo econômico na análise de crédito. Se você gostou, dê o seu like. Se você quiser se aprofundar, eu estou recomendando aí uma bibliografia. O próximo vídeo da série vai tratar sobre a relevância das garantias como mitigadores de risco. Então, são alguns dos pontos relevantes com os quais estamos trabalhando. É importante dizer ainda que a abrangência de grupo, o conceito de grupo, ele envolve certa sofisticação técnica, mas, ao mesmo tempo, você pode enxergar isso até na concessão de crédito para a pessoa física. Se você considerar uma família em que os membros completam a renda entre eles, divide gastos, tudo isso, então você teria aí uma oportunidade de exercitar uma prática da análise do grupo familiar. Receba o meu abraço e nos encontraremos num dos próximos vídeos.